Olá, estamos aqui em mais um podcast Abimapro, Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização. Eu sou Neide Montesano, presidente da Abimapro, e não estou aqui sozinha, inclusive. Estou aqui com o Cazu, nosso diretor, que participará desse podcast. Faremos juntos uma parceria aqui, eu mais Cazu, que vai ser muito legal. É um prazerzão. Muito obrigado pela participação, Neide. Mais um ano juntos. Mais um evento. E mais um novo empreendimento da Abimapro. A gente está muito feliz com essa nova plataforma que a gente também está. E sou o Kazuo Matsui e faço parte da Abimapro. Antes eu queria falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores master da nossa Agenda 2023. A 55Log, a A2F, a Timbro, a Baldoni Agroindústria e a Representação Laranjeiras. E agora nós vamos, obviamente, agradecer a nossa convidada especial, Bianca. E eu vou aqui apresentar a Bianca, preciso de óculos, porque não dá para enxergar, idoso não enxerga sem óculos. A Bianca Lacerda Gachet, ela é administradora de empresas com especialização em comércio exterior, MBA em gestão empresarial pela FGV, International Business William College, em Londres. Também tem... a Bianca é responsável hoje pela gestão e desenvolvimento de todo o projeto de marcas próprias, seguindo premissas de boa competitividade nos preços, alta qualidade e no processo produtivo e produtos. E também a Bianca possui processo inovador 360 para importados de marcas próprias no Brasil, se responsabilizando por toda a estrutura operacional até a empresa no CD dos clientes, dando oportunidades de crédito e garantia dos preços acordados. Muito bom, é disso mesmo que a gente precisa em marca própria, certo, Kazu? Muito legal, Bianca. Muito legal. Bianca, a gente vai começar a bater um papo, a gente obviamente tem uma cola, como sempre tem, mas a gente vai tentar conduzir isso de uma forma muito legal, assim. Mas era muito importante que a Bianca falasse um pouco mais da empresa dela. Fala da sua empresa, que é a Timbro. A gente vai seguir a cola, mas você começa falando da sua empresa e a gente vai emendar no que você falar e já vamos começando a perguntar. É isso aí. Primeiramente, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de fazer parte da Abimapro. Eu sou bem ativa, uma associada bem ativa. É um prazer para a Timbro fazer parte como associados, como patrocinadores, porque a gente acredita muito que a entidade veio para agregar e gerar valor nessa área que é nova ainda no nosso país. A marca própria já existe há muitos anos, mas ela está num momento de crescimento. Então, é importante a gente ter esse apoio, nós, empresas, tanto os clientes quanto os fornecedores, de algo que vem nos acolher e promover o movimento de marca própria. Bom, falando um pouquinho da Timbro. A Timbro é uma empresa incrível, tá? Ela nasceu em 2010. Em pouquíssimo tempo, ela se tornou a segunda maior trade do Brasil, tanto na parte de importados quanto exportação. A empresa ela possui 5 unidades de negócio e essas unidades são divididas em categorias muito distintas. Então, é uma empresa hoje voltada para a área de metalurgia, então a gente tem tanto importação quanto exportação. A parte agro, também importação, exportação. Os serviços de terceirização, então, assim, todas as empresas que querem trabalhar com redução de custo das suas operações, a gente presta esse serviço. E temos a distribuição da parte de eletrônicos e a marca própria, que é a mais nova unidade de negócio da empresa, atendendo o grande varejo, o grande atacado, desenvolvendo produtos diversos. Então, a gente não é especialista em um segmento somente. A gente trabalha em cima da demanda dos clientes e a oportunidade do mercado e as inovações, principalmente, né? Então, o que acontece de novo no mercado, a gente sempre apresenta para os nossos clientes como uma oportunidade dele crescer a marca dele e se apresentar de uma forma diferente para o mercado. Muito legal, Bianca. Vamos começar, né? Vamos. Vamos começar com algumas perguntinhas? Começo. Então, vamos lá. Eu vi que você fala bastante sobre a questão da inovação, na parte de marcas próprias, eu acho que é fundamental nesse processo todo, né? Como é que você está vendo a indústria brasileira hoje, que está trabalhando com marca própria, a gama de produtos? Qual que seria a sua sugestão, se fosse
olhar por essa ótica da inovação? Olha, a indústria brasileira está num processo de amadurecimento. Eu queria usar a minha experiência. Há 10 anos atrás, quando eu comecei com marca própria, eu vim da indústria igual a Neide, trabalhei em indústria a vida inteira, tenho quase 20 anos aí de atuação no mercado. E hoje eu estou na área de trade, mas participando como indústria. Eu sou importadora e eu faço papel industrial ainda, apesar de estar na parte mais comercial. Então, há 10 anos atrás, quando a empresa me ofereceu a área de marca própria para eu tomar conta, porque antes era uma oportunidade somente, um cliente ou outro querendo produzir um produto, não tinha pai, não tinha mãe dentro da empresa, eles me ofereceram e eu não vou mentir, eu achei ruim. Imagina, 10 anos atrás, marca própria, ninguém falava e não era uma coisa estratégica da indústria. Então, eu tive que pegar aquilo, eu fazia muitas exportações, estava com importado e peguei a marca própria, e onde eu criei também a área de importação de marca própria dentro da empresa, que não tinha também até então. E nisso eu fui me apaixonando com a marca própria, porque ela é uma gestão de projetos. Ela não é simplesmente vender um produto. Você cria um produto, é como se fosse o nascimento de um bebê, literalmente. E aquilo me cativou muito, porque para eu fazer bem uma marca própria, eu tinha que entender a cultura do cliente, a necessidade do cliente, o foco do cliente. E a indústria tinha o papel de desenvolvedora de produtos personalizados. Então, aquilo dali foi muito interessante trabalhar. E aí, eu não parei desde então. Eu comecei de uma forma não voluntária e hoje eu trabalho com as duas coisas que eu mais gosto, que é o comércio exterior, porque eu amo trabalhar com importação e exportação. Hoje eu estou com foco mais em importados, mas para o futuro, quem sabe estaremos exportando produtos de marca própria produzidos no Brasil, né? Igual eu já fiz no passado, isso é super possível. E é isso. Muito legal. Eu só não respondi a sua pergunta. Você sabe, Bianca, que todo mundo que começa a trabalhar em marca própria é picado, né? Não sai, se apaixona, adora. Eu ouço. Vocês têm ideia de quantos profissionais que eu ouço, às vezes, que saíram de uma determinada empresa, quer seja uma indústria, quer seja um dono de marca? Eu chamo dono de marca o varejo, o atacado, o distribuidor, né? E aí, Neide, eu preciso voltar no mercado, mas eu quero voltar em marca própria, porque eu me apaixonei por essa coisa de marca própria. E essa tua paixão, que eu sei que existe, e aí essa tua visão, indústria, você tem até mais tempo de indústria do que da própria importação. Como é que você vê hoje essa coisa do processo do desenvolvimento? Porque a gente sabe que tem indústrias que ainda têm receio de entrar, Sim. ainda tem né? Não, como é que é esse negócio? Eu vou entrar, mas como é que funciona? Como é que você vê esse processo de evolução, né? Tanto da indústria como é muito raro. Sim. Quando a Timbro resolveu vir para a Bimapro, eu falei, uau, agora a gente tem um importador para a marca própria. Que é raro com expertise e com foco. E a Timbro vem com expertise em importar, exportar e com foco em marca própria. Isso é fantástico. Então, eu vou tentar responder as duas coisas ao mesmo tempo. A parte de inovação. As indústrias brasileiras, nós temos alguns canais que estão realmente se preparando de uma forma inovadora no mercado. O personal care, para mim, é um dos mais avançados, né? A parte de cosmético. O Brasil, ele sai na frente. Nós temos muitas coisas super bacanas no mercado, só que nós temos um porém. Muitas das matérias-primas são importadas e o custo, ele às vezes não ajuda. O custo indústria Brasil ainda, ele é muito alto. Então, mesmo que eu queira fazer um produto muito top, às vezes o que eu quero colocar não vai ser bem quisto na gôndola. Então, assim, eu tenho que sempre fazer um balanço entre o que é possível de melhor qualidade com o preço que o consumidor está disposto a pagar. Porque também não adianta colocar um produto mega power premium com um preço que o consumidor não está disposto a desembolsar ou não pode. Então, a indústria brasileira, eu acho que ela sofre muito ainda a parte de inovação no sentido de custos. A nossa carga tributária ela é muito alta, nossos custos operacionais são muito altos, então a gente ainda possui um desafio muito amplo para a indústria nacional ainda.
ela está em processo de crescimento, eu vejo indústrias incríveis no Brasil, fico muito orgulhosa quando eu chego em algumas fábricas, mas a maior parte ainda está no tradicional. Ela não foi ainda ousada o suficiente por causa desses intempéries e por causa de estratégia, igual a Neide já citou. E quando você fala na parte de desenvolvimento, acho que é a mesma lógica de raciocínio. Hoje as indústrias elas precisam ter consciência que a marca própria tem que ser uma estratégia da empresa e não simplesmente só uma oportunidade ou porque o Parque Fabril precisa de mais horas de produção porque ela está com horas vagas de máquina. Então tem muito dono de indústria que ainda está com essa mentalidade. Então a marca própria ela acaba ficando refém às vezes de alguns perfis de indústria, porque na hora que a máquina dele lota, aí ele não coloca a marca própria mais como prioridade, começa as rupturas, começam os problemas. E aí o que acontece? O cliente de marca própria hoje ele está mais exigente. O consumidor está exigente, o varejo está exigente. Então esse tipo de atitude ele não está sendo mais tolerado. Ele vai perder aquele cliente, ele vai ficar queimado no mercado, porque todo mundo se fala. O mercado ele é grande? Não, ele é pequeno. O varejo, as pessoas se conectam, dá mais os mesmos canais. Todo mundo, quando a gente faz os eventos da Bimapro, os nossos eventos não são com muitas pessoas, mas são pessoas daquele polo estratégico, e todo mundo está ali trocando informação. Então, é muito importante a consciência da indústria nacional no desenvolvimento da estratégia como qualidade, como pontualidade, como ver aquilo como um negócio da empresa em si. E então eu acho que nós começamos esse movimento. Igual a Neide já citou em algumas vezes, escolher o fornecedor certo é a coisa mais importante para o desenvolvimento da sua marca. Porque se você escolhe um fornecedor errado, você pode queimar na largada um projeto que demorou 6 meses, 1 mês, até 2 anos para ser realizado. Bianca, eu também sou uma indústria, né? Então eu também sou um fabricante e produzo marcas para outras empresas. E tem uma questão assim, eu penso como indústria nacional já tem uma certa dificuldade de criar um pipeline. Como é que é para uma importadora? Como é que é tocar um projeto de marca própria, de um produto que vem lá do outro lado do mundo, né? Um volume imenso, né? Que você tem que importar. Como é que você calcula esse pipeline para atender esse cliente e não ter ruptura? Então, eu trabalho a 4 mãos com o time dos meus clientes, né? E é importante a definição do forecast para poder a gente fazer uma programação de médio e longo prazo. A gente não trabalha de curto prazo, não tem como. Primeiro porque os volumes lá de fora, igual você citou, são altos, né? A gente tem um mínimo de produção e nós temos o mínimo viável logisticamente. E o custo logístico Brasil, ele é enorme. Ele é enorme. Então, assim, quando a gente fala em containers consolidados, trazer pallets, isso daí é algo que nem entra mais nas minhas conversas. Começou com essa conversa, falei, não tem perfil para marca própria de importação. Não é fácil, é um grande desafio. Hoje a gente está conseguindo ter bastante sucesso nos grandes distribuidores, nos atacarejos. O mercado farma e o mercado que exige volumes menores de entrega ainda é um desafio para a gente. Nós estamos trabalhando uma nova estratégia para poder atuar nesse público, trazendo volumes e fazendo embalagens no Brasil, pode ser uma das opções. Mas hoje a gente tem que fazer um trabalho literalmente junto com o time de compras. A gente faz parte do time de compras dos nossos clientes. Primeiro, para entender bem a cultura, quais são os produtos que mais giram, qual é a necessidade de período de estoque, porque hoje eu preciso, no mínimo, de 3 a 4 meses de produto no Brasil para que os próximos possam chegar. Então, uma conta errada leva a ruptura ou um excesso de estoque. Então, é muito criterioso o trabalho que a gente faz junto com os times. Legal. A gente tenta sempre, em um container, fazer um consolidado com mais produtos de outras indústrias. Então, dentro de uma estrutura de importação, eu consigo trabalhar 5 fornecedores diferentes. Então, eu organizo lá, eles consolidam tudo num container só.
Nisso eu consigo otimizar a parte logística. Então, isso é bacana, fazer um consolidado misto de produtos variados. Então, a gente vai conseguindo, aos poucos, a atender o cliente dentro da estrutura de entregas que ele precisa, que é o mais importante. Ele não pode ter dinheiro parado. Sim. E nem a gente pode ter um risco muito alto, porque o comércio exterior tem dólar, tem N variáveis aí e o custo do dinheiro em si, né? Que é não muito deve alto. Ser fácil, né, Neide? Não é. Para quem é indústria aqui no Brasil já tem uma dificuldade de conseguir atender um cliente local, imagina trazer o produto de lá de fora. Bianca, como é que funciona essa questão do sourcing? Quando a gente está falando de novos produtos, e aí eu vou aproveitar e dentro disso, como é que funciona e como é que a gente consegue atender, ou como é que vocês fazem, né, como importadores, para garantir essa questão da qualidade e das certificações, né? Porque muita coisa que vem de lá não tem só a regulamentação pelo órgão regulador, mas tem as certificações em metro, tem as portarias ABNT, tem algumas coisas que são muito Brasil, né, para serem atendidas. Como é que funciona isso? Porque todo mundo tem um pouco de receio da importação e exportação. E eu costumo dizer, se a gente manda para Manaus, como é que a gente tem medo de exportação? Estão mandando lá para o outro lado. Né? E lembro até, né, de quando a gente... nas viagens da PLMA, acho que foi em Amsterdã, não, acho que foi em Xangai, que a gente viu fornecedores com uma quantidade de certificações absurdas, muito mais que o Brasil, né? Então, essa mentalidade de achar que o fabricante lá não tem tanta qualidade, isso já caiu por terra faz muito tempo, né? Sim, mas nós temos que tomar muito cuidado, tem muito picareta. Você tem uma ideia, Cazu, antes de responder a Neide, tem a Canton Fair, que é a maior feira do mundo. Existem empresas que têm stand na Canton Fair. Tem um stand, tem catálogo, e a empresa não existe. Então, assim, o sourcing, ele é muito, muito importante ser bem feito. Hoje, eu tenho um time interno e um time também local, né, na China, na Índia, nos países que a gente está começando a trabalhar, na Coreia, e a gente faz a visita física. E eu tenho uma empresa que audita toda a documentação, porque existem muitos documentos também apresentados que não são verdadeiros. Então, não adianta só eu pedir o documento da fábrica, eu puxo literalmente a capivara deles. Sim. Eu contrato uma empresa que tira a idoneidade da indústria para saber se ela está saudável financeiramente, se ela tem problemas jurídicos, se ela tem problemas de pagamento, recebimentos. E a China, vou falar a China porque hoje é o maior exportador de produtos de marca própria na nossa categoria, eles não têm restrição de informação. Eles avisam se o dono da fábrica está doente e tem ou não sucessor. É desse nível de detalhamento. Eu deixei de trabalhar com uma indústria porque me aconselharam porque a pessoa estava doente e não tinha plano sucessor. Então, poderia dar um problema durante o processo. E eu optei em não trabalhar com aquela fábrica. Então, primeiro, toda essa parte documental, eu valido se os certificados são verídicos, porque tem muita falsificação, então cuidado, tá? Para quem está importando, é importante ter uma empresa que vai verificar, porque não adianta vir só o documento, tem que ter o símbolo, tem que ter a chancela, que é falsificado, com muita facilidade, inclusive. Após essa etapa de documentos, eu faço a inspeção física. Além da indústria me mandar fotos, vídeos e tudo mais, eu mando uma pessoa da empresa, que dependendo do vídeo que ela me mandar, eu nem continuo, nem gasto dinheiro com a minha auditoria física. Mas se o vídeo está legal, as fotos estão legais, eu mando o meu auditor, que vai ver qualidade dos trabalhadores, vai ver se a empresa realmente está cumprindo a certificação de meio ambiente, se não tem trabalho infantil, se a empresa, a tecnologia está de acordo com o apresentado, se a capacidade de produção realmente é aquela. Eu vou no estoque, eu vou no armazém, eu vou aonde os funcionários fazem as refeições. Por quê? É muito sério. Marca própria, eu gosto de brincar, é igual cuidar do filho dos outros, tem que ter mais cuidado ainda. Porque é muita responsabilidade. Uma grande empresa começa a produzir comigo, aí sai na mídia que está produzindo numa indústria que não está adequada nos parâmetros sociais e ambientais que a gente
coloca como necessários. Então, essa é a segunda etapa. A terceira etapa, validação de qualidade, via laboratório. Dependendo do produto, ele vai para um laboratório terceiro. Eu não confio 100% na indústria, tem os laudos industriais, mas eu mando para um laboratório terceiro, dependendo da categoria, principalmente de higiene, produtos que têm risco de vazamento, produtos que têm risco de explosão. Então, eu contrato um Fockenbauer, eu contrato uma SGS, eu contrato um outro tipo de laboratório específico, se necessário, para mandar os laudos daquele produto. E dando tudo certo, aí a parte de preço também, né, que a gente precisa estar competitivo, marca própria, 20%, 30%, é minha regra, né, de precificação, de competitividade com a marca líder. É justamente esse ponto, né? Como é que você consegue fazer esse cálculo, né? Garantia. De garantir esse custo que vem lá da China, chegando até o Brasil, chegando até o CD do cliente. Sim, Como é que você consegue controlar esse processo todo? Especialistas. Nós temos hoje um time incrível de pessoas trabalhando fora, dentro da empresa, um time extremamente focado, operacional, especialistas tributários, que são assim, a nossa cereja do bolo, que eu falo, porque hoje tributo no Brasil fala tudo. Benefício fiscal, por onde entra, por onde sai, qual a melhor forma das emissões de notas fiscais, tudo da forma perfeita da lei, lógico, mas achando os melhores caminhos que vão beneficiar o cliente. E como que a gente faz para poder manter os custos, igual você perguntou? Redio tudo. Tudo meu é redeado. Eu não deixo dó redeado, eu faço head das minhas operações. Então, além de eu ter todo o escopo já desenhado, isso que eu estou falando, que eu falei anteriormente, da qualidade, isso é um custo, é um investimento que nós fazemos nos clientes. Dependendo do cliente, se ele chega para mim com uma demanda de 100, 200 itens, eu presto uma consultoria para ele, desenvolvimento de fornecedor. Mas quando é um cliente grande, um produto específico, já sabemos, é um investimento nosso naquele cliente. Então, aquilo entra no meu escopo, no meu estudo de custo, né? Nós temos lá nossas planilhas, os nossos percentuais, já sabemos pela experiência da empresa. A empresa esse ano vai bater 12 bilhões de faturamento. Ela importa aeronaves, importa maquinários pesados, commodity com margens baixíssimas, não pode ter erro. Sim. Então, assim, isso é uma fortaleza hoje nosso, o time intelectual que a gente tem dentro da empresa. Muito legal. E, Bianca, principalmente a atenção que se deve dar, uma vez que você está importando, de qualquer lugar, não necessariamente só da China. Sim. Né? A gente tem um paradigma aí com relação à China, mas que tudo bem, tem seus motivos, mas hoje, no mundo do ESG, se você não tiver todo esse cuidado para você fazer a escolha de um fornecedor, para você trazer para o seu cliente, você morta no meio da cadeia. Sim. Né? Você morre no meio da cadeia, porque imagina que tem stakeholder, né? São muitos os envolvidos, né? E todas as marcas, inclusive, a gente tem falado isso bastante. Antigamente eu dizia o seguinte: o pessoal fala muito porque eu quero fazer auditoria ambiental no meu fornecedor, eu quero fazer auditoria social no meu fornecedor. Eu quero saber se você faz lá no seu fornecedor lá na China, ou em qualquer lugar, se você está indo lá fazer nele essa verificação, porque senão fica incoerente. Sim. Né? E até aproveitando a chance porque senão é incoerente, quer dizer, você faz o fornecedor brasileiro cumprir com tudo